3, 2, 1 e claquetes. Ó, muito bom dia para você, tá? Porque eu falei bom dia para você e eu não sei se eu falei bom dia para você, então bom dia para você, tá? Bom dia para todos vocês, bom dia para você também, Rodrigo Kilbil. Hoje nós vamos ver algo importantíssimo dentro da matéria que nós estamos estudando. Qual é a matéria que a gente está estudando? Capacitor lá que não acaba essa matéria. Capacitor. Eletricidade? Capacitor que não acaba. Capacitor. Credo. Mandar eletricidade, ó. Capacitor que não acaba. E hoje é a última parte. A associação de capacitores. Né? Eu falei, dá uma lida lá e tal. Associação de capacitores. Muito bem. Show de bola. E a gente vai ver como que funciona essa abençoada associação de capacitores. É fácil compreender? Sim, é fácil. Principalmente porque você já sabe o que acontece com uma associação de circuito quanto a DDP e a corrente. Eu preciso muito que você entenda que eu continuo com as propriedades de DDP e corrente que outrora nos acompanham, ok? Ou nos acompanharam. Quais são essas propriedades? Em série, a DDP é dividida e a corrente é constante. Em paralelo, a DDP é constante e a corrente é dividida, né? A corrente total é dividida. Essas são as informações quanto DDP, tensão, né, e corrente. Agora, falando de capacitor, a gente vai colocar outras duas novas propriedades para você, que é, com relação à carga elétrica, ok? Na associação, afinal de contas, isso é importante para nós, porque todo capacitor armazena carga. Então, é claro que eu preciso saber a carga total de uma associação. Perfeito? E segundo, a capacitância equivalente dessa associação. Ok? Qual é a capacitância equivalente na associação que vai permitir essa carga total, segundo o que a gente vai calcular a partir de agora, ok? Primeira associação que a gente vai ver aqui é a associação em série. E aqui você só vai precisar tomar muito cuidado, e você já vai entender o porquê, ok? Primeira coisa que a gente precisa compreender é o sentido de carregamento de capacitores em série, ok? Então a gente vai desenhar um padrão aqui para você. Quem já estudou o capítulo lá está ligado? Aí, um padrãozinho com 3, né? Padrãozinho, padrãozinho. Padrãozinho, tipo, padrãozinho. Padrãozinho, 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 padrãozinho. Aí, padrãozinho. Filé? Eis a nossa bateria, o nosso gerador, a nossa tensão, né? Ideal, como sempre, fala de circuito elétrico, né? O gerador ideal brota aqui para a gente. Então, temos aqui a nossa tensão total, normal, né? E temos aqui os nossos capacitores, C1, C2 e C3. E você sabe o que é mais incrível? É que não importa a capacitância deles. Preste muita atenção no que eu vou falar com você agora. Não importa, né? 1 farad, 2 farad, 3 farad, né? Na verdade, nanopico, né? Porque 1 farad é muito difícil a gente ter, você já sabe aí da aula anterior. Mas, enfim, qualquer coisa de farad, outra qualquer coisa de farad, 3 capacitores diferentes. Como se dá o carregamento desses capacitores? Você sabe muito bem que o carregamento de um capacitor se dá quando uma placa toca o polo positivo
e a outra placa toca o polo negativo. Aí o que que acontece? Uma placa que toca o polo positivo vai ficar positiva, porque vai doar elétrons para a placa que toca o polo negativo. Então, nesse sentido, elétrons de uma placa para outra placa faz com que nós tenhamos a eletrização. Mas aqui breou. Por quê? Porque se você analisar, o capacitor da esquerda tem uma das suas placas, barra armaduras, conectadas à placa positiva. Então, imediatamente, ela tende a ficar positiva. O capacitor do outro lado tem uma de suas placas, uma de suas armaduras, ligadas no polo negativo. Olha isso, mano. Eu acabo de tentar eletrizar os capacitores dos extremos e não um capacitor só. Daí o que vai acontecer para a eletrização das outras, das demais placas? Quem sabe me dizer como que é o processo de eletrização das outras placas? Ah, saiba, eu sei que vai ficar tipo assim, ó. Mais, menos, mais, menos, mais. Mas você Explicar. também sabe me responder como se dá um processo de eletrização à distância. Porque se você notar comigo, existe um dielétrico aqui e existe uma eletrização à distância. E é engraçado, né? Porque muito aluno fala assim, ah, não tem como eletrizar nada aqui não, sabe? Porque, ó, tá aberto o circuito. Não, não está aberto. Aqui no meio tem um isolante, um dielétrico, que funciona o capacitor. Né? O capacitor funciona dessa forma quando nós temos o dielétrico envolvido aqui no meio. Por isso ele funciona, ok? Então a pergunta, como é que eu faço para uma placa eletrizar outra à distância? Quem leu o texto lá? Retira o dielétrico Hã? Não, ou não tem não? como. O dielétrico fica aqui. Sem dielétrico não é capacitor. Como é que acontece a eletrização das outras placas à distância? Palavra que começa com I. Indução? E termina com indução, ok? Muito bem. Indução, meus queridos. Indução. E você aprendeu que não importa a capacitância desses caras, não importa o tamanho das placas, na indução, o indutor e o induzido apresentam a mesma carga elétrica. Dessa forma, se esse cara foi eletrizado com carga mais Q, é evidente que ele induz a placa da frente com carga negativa menos Q, que por sua vez induz a placa da frente positiva com mais Q. E aí a ideia de você pensar em induzir, né, que o aluno fala assim, Simon, mas fisicamente ele vai... Deixa eu botar uns alunos do primeiro ano nessa aula aqui. Fisicamente, ele induz de que jeito? Assim. Por que esse cara ficou negativo? Porque elétrons dessa placa vieram para cá. Olha que massa. É assim que é feita a indução. Elétrons dessa placa, da esquerda do capacitor 2, veio para cá. Ok? Aí ficou positivo. Agora, por que que este cara aqui vai ficar negativo, com carga menos Q? Porque elétrons dessa placa aqui, que eu acabei de preencher, vieram para cá. E aí nós temos mais Q, menos Q, mais Q, menos Q, mais Q, menos Q. Você aprendeu que quando capacitores estão ligados com mesma carga, por definição, aí é experimental, a carga elétrica do capacitor é a carga da placa positiva, mais que, como independente dos capacitores aqui serem iguais ou não, as cargas serão sempre iguais, a física delimita como primeira propriedade da associação em série é que a carga no capacitor 1 é igual à do capacitor 2, que é igual à do capacitor 3,
que é igual à carga total. Ou seja, a carga total desses três aqui não é a soma, não, daqui, mais daqui, não. É como se os três pudessem dar ao mesmo tempo para um determinado circuito uma carga só. Que carga é essa? A carga total mais QT, ok? Ou mais que, no caso desses três capacitores. Isso aqui é um resultado experimental, ok? Desenvolvido por Faraday. Foi feita medição, ok? Para ele conseguir chegar nesses valores. E por isso ele pode afirmar que em série a carga total é uma só. É Q, ok? É mais que e é igual à carga de cada um dos capacitores. Por favor, grave na cabeça. Independente da capacitância, né? Ah, só deve ser ligado capacitores iguais em série. Não, ninguém falou isso, ninguém vai falar isso e não tem problema nenhum, ok? Então, o que acontece nesse processo de carga em série, ok? As cargas que saem de uma armadura são deslocadas para a seguinte, até que todas as cargas tenham o mesmo módulo. Então, carga de um lado vai sendo deslocado para a seguinte, para a seguinte, para a seguinte, até que todos tenham o mesmo módulo. Você falou assim, Simon, eu entendi porque que as placas do meio ficaram eletrizadas. E essas duas placas da ponta? Normal, né? Essa placa aqui que ficou positiva, está positiva porque cedeu elétrons, ó, para negativa, lá do outro lado. Então, olha que louco, né? O capacitor 1 interagindo com o capacitor 3. Uma das placas do capacitor 1 eletrizando uma das placas do capacitor 3. E assim eles funcionam, ok? A única coisa que a gente precisa ficar ligado aqui é com o conceito da capacitância, né? Eu já sei como que as placas são carregadas, entre elas e nas bordas, né, dos capacitores extremos, já sei como as placas são carregadas, agora eu preciso identificar como tirar isso daqui e colocar apenas um capacitor que tenha a mesma equivalência. Quem leu o capítulo lá, ao ler, falou assim, que merda, né? Como dizem, porque lascou, né? Eu preciso decorar um negócio agora que é meio diferente do que eu aprendi como sendo série até agora. E veja só, como eu sei que a voltagem total se divide na voltagem 1, 2 e 3, e sei também, vou colocar aqui embaixo, que a equação do capacitor é Q igual a CV, o que significa... Não entendi? Que é Q, é a fórmula. Não entendi? Que é Q, é. Que é Q, viado? É a fórmula para decorar, não? Que é Q, viado? Que é Q, viado. É isso aí. E aí, se eu isolar o V, ok? Vou isolar o terra aqui. Vou passar o C aqui para baixo. Q sobre C. E vamos enfiar isso lá em cima, né? Quem seria a voltagem total? Voltagem é Q sobre C. Então, é Q sobre C total. Quem seria a voltagem 1? Q sobre C1. Quem seria a voltagem 2? Q sobre C2. Quem seria a voltagem? Q sobre C3. E aí você já está ligado. Como a carga é constante, é igual e está presente em todos os termos, mandioca. O que sobrou para você? 1 sobre capacitor equivalente. 1 sobre C1. Olha que bosta. Aí você fala assim, nossa, Simon, é igualzinho calcular resistência em paralelo, não é? Não é verdade, moçada? É.
Isso é um problema, tá? Isso é um problema muito sério, porque eu, Simonzinho, vou fazer exercício de capacitor equivalente hoje, aos 32 anos. Eu faço exercício de capacitor equivalente, pego uma série e me vejo de cabeça somando os capacitores quase que todas as vezes. Quase que todas as vezes. Aí eu paro, 3 segundos, respiro e faço certo. Amadão, é muito normal os estudantes pegarem aqui e somar a capacitância para encontrar a capacitância equivalente. E eu não posso, ok? Em série, infelizmente, é assim que funciona. E aí tem macetes, né? Claro que tem macetes. Quais macetes, Simon? Para 2 capacitores, em série, o produto pela soma. Ah, posso fazer? Claro que pode. C1, C2 sobre C1 mais C2. E vai doer o coração você pegar uma série de 2 capacitores e fazer produto pela soma, velho. Vai doer, ok? Mas é assim que funciona. E para iguais, para idênticos, né? Aquela velha fórmula. Capacitância equivalente é capacitância sobre N. Né? Se aqui eu tenho 6 microfarad, 6 microfarad, 6 microfarad, a capacitância equivalente é 6 microfarad dividido por 3 capacitores. Então, 6 dividido por 3, 2 microfarad, ok? Então, se eu tenho todos iguais, você pode aplicar o conceito C sobre N. Tudo bem? Tranquilo? Então, de 2 em 2, em série, e para capacitores idênticos. Topzera? Lembre-se, então, que a capacitância equivalente é sempre menor que a capacitância de cada um dos associados, tá bom? Né? Sempre que eu tenho essa equação lá do paralelo da série, e agora, paralelo da série não, paralelo dos resistores e da série dos capacitores, ok? Eu sempre vou ter o equivalente menor do que as capacitâncias em questão, tá bom? Do que os capacitores em questão. Isso é associação em série. Ficou bom para você? Sara, tinha uma dúvida aqui, Tiro. porque qual que é a diferença de força eletromotriz e DDP? Às vezes eu vejo no exercício falando assim, uma bateria de 9 volts. Aí eu não sei se é DDP ou força Mesma coisa, eletromotriz. linda. Mesma coisa. Força eletromotriz é DDP. Só que ela é chamada assim porque ela é a máxima DDP de uma bateria. Aí você só precisa lembrar quando você vai usar ela, a máxima DDP de um gerador. Quando você vai usar a equação da DDP no gerador real, que é diferente da DDP que ele joga para o circuito, da DDP que ele tem, que você chama aí os exercícios de força eletromotriz, e quando esse gerador é ideal. Portanto, a força eletromotriz que ele tem é a DDP que ele joga para fora. Exemplo, nesse circuito aqui, eu chamei isso aqui de DDP total, certo? Se eu virasse para você e perguntasse qual é a força eletromotriz desse gerador, é a máxima voltagem que ele tem, é essa. Então, isso aqui, ó, é o epsilon dele. Agora, qual é a DDP que ele joga para o circuito? Nesse caso, como ele é um gerador ideal, não tem aquela resistência interna, lembra? Acompanhando ele aqui do lado. Como ele é ideal, ele joga para o circuito a mesma voltagem que ele tem, a máxima voltagem. Então, falar assim, um gerador de DDP tal, um gerador de tensão tal, ou um gerador de força eletromotriz tal, é tudo nome para tensão. DDP, voltagem, força eletromotriz. Tudo uma coisa só, ok? Só que na matéria de geradores, a gente aprende que força eletromotriz é o nome dado
para a DDP, ou seja, força eletromotriz é DDP, mas somente para a DDP total de um gerador, ok? Então, essa é a grande diferença entre força eletromotriz do gerador e a DDP que ele joga para o circuito. Agora, quando são geradores ideais, Marina, ideais, praticamente todos os exercícios falam uma fonte de tensão tal ou uma fonte de força eletromotriz tal. Então, esse nome força eletromotriz, ele é muito comum nas questões até de gerador ideal, tá bom? Então, eu só vou usar força eletromotriz quando for receptor e gerador? Exato. Quando for um gerador real, ok? Aí, né, que é aquele que apresenta a resistência interna do lado. Se você estiver falando força eletromotriz e no mesmo exercício ler a palavra gerador que contém uma resistência interna, aí você, opa, aí eu vou usar aquele conceito da força eletromotriz diferente de DDP, ok? Mas nunca se esqueçam, todos vocês, o que é força eletromotriz? Voltagem. É a máxima voltagem de um gerador. Voltagem, ok? Sempre voltagem. Voltagem forever. Voltagem eternamente. Voltagem for you. Voltagem I love you. Ô, Sai, Chora. você tem aula, tipo assim, não sobrando, mas que a gente possa agendar em algum dia da semana para poder sair resolvendo os exercícios, trazer dúvida e tal? Rapaz, eu tô num dilema com isso. Eu até falei com a Karine da minha vontade e o trem está agarrado por causa de horário da tarde, por causa de Raul Soares e tudo mais, né? Aham. De forma que eu comentei com ela até se teria condições de eu marcar sábados letivos, sabe? Para o terceiro ano, por conta da dificuldade do dia de semana. Aí ela ficou de ver e me falar essa semana, sabe? Então, beleza. Mas acho que assim, problema nenhum, né, e tal, de fazer isso, né? Porque tá para desocupar para mim um horário que vai acontecer agora em outubro. E aí ficaria bom também. Outubro, novembro e dezembro é muito tempo, né? Pra gente se juntar para repor coisas, né? Mas tá para aparecer Não, um dá horário tempo sim. na segunda-feira. Eu não sei como é que vocês estão de segunda-feira à tarde. Segunda à tarde tem aquela aula com a mulher lá de interpretação, começa 1h30 e vai até 3 e pouco, se eu não me engano. Não, Só que substitui, cara, porque, tipo assim, é física no lugar de português, né, velho? E essa matéria de elétrica é complicado. Não, mas eu desocuparia às 3h30, entendeu? Da segunda. Não, então vai bater certinho. Porque a parte dela também eu acho que é importante, viado. Então dá. É importante. É, porque quando as pessoas falam assim, principalmente em Enem, né, velho? Se for pensar em vestibulares gerais, a física tem um peso muito grande. É, o Enem, ela é importante? Claro que é. Mas aí quando você bota a palavra português e matemática na frente, aí não tem como, né, velho? São 90 questões. Não tem como competir com as minhas quinzinhas lá do Enem, não. Mas vamos deixar essa situação. Eu acredito que será às 3h30 e aí vai focar direitinho depois da aula da Xanda. É a Xanda? É, A Xanda é muito doida, né? a cada liga, se juntar ela, você e Germana, que... Não, eu lembro, cara, você tem que ver quando era Era e Deju, porque, né, davam aula aí no Aham. cursinho de Manhuaçu. Nossa, Mano, sem condição. Pode apagar isso aqui? pode. Ok. Tô dando um time aqui para ver se vocês copiavam. Então, partiu. Vamos lá, que tem mais um negócio importante para ver ainda hoje.
Porque, mano, bro, sem condição, velho. Não, e agora online ainda não tem todo o molejo, né? O malemolejo das situações. Ô, Simon, no PISM cai isso, capacitor, gerador? Sim, amada. O PISM 3, ele é todo de elétrica, né? De eletromagnetismo no geral, e ondulatória e física moderna. Então, são as 3 partes que o PISM 3 aborda. Né? Por isso que ele chama PISM 3, porque tem 3 áreas da física. Tô zoando. E dentro do PISM 3, você tem a eletricidade como marco forte da prova aberta, a eletrodinâmica, né? Em quase todas as provas abertas, você tem questão de circuito elétrico. O capacitor é o menos preferido, não vou mentir para você. Né? O mais preferido são os circuitos elétricos e os geradores reais, principalmente na prova aberta. São os mais preferidos, assim, disparados. Né? Volta e meia, né, acompanhando também o quesito prova aberta, você tem sempre uma de física moderna, uma a duas, que são as mesmas praticamente todos os anos. Né? Você monta um roteiro de física moderna para estudar. Ano passado, as meninas tem 2 meninas do Tiradentes que entraram, né? Que passaram em medicina. Era ele fazendo gracinha, velho. Oi? Parece. Travou. Ih, Travou? agora matou. Nossa, pai. Rodrigão matou. Agora matou o Galopsito. Travou. Corta aí um bocadinho dos áudios de vocês, porque tá dando interferência aqui. Travou, apareceu conexão instável aqui. As meninas fizeram o curso PISM 3, né, ano passado. Eram lá do Tiradentes. Aí fizeram 3 moças comigo lá, as meninas passaram. Não sei se vocês conhecem as meninas que passaram lá do Tiradentes em medicina pelo PISM 3. E aí, cara, foi impressionante. Nós montamos um roteiro de física moderna e eletromagnetismo, mas caiu em cima. Eu sempre gosto de falar que o PISM é um caminho excepcional para o cara entrar na universidade, porque ele segue o tipo de vestibular que é da minha época, né, que eu fiz e que eu gosto muito, que é o vestibular com a cara da UFJF. O que tem lá? Questões que vão cair todo ano do mesmo jeito, entendeu? É um vestibular que tem uma carinha, então ele cai ali daquele mesmo jeitinho. Você pega o Enem, putz, sei lá, velho. Sei lá, tem prova do Enem de 15 questões de física que 4 nem física são, né? É uma doideira, assim. E o cara solta um negócio lá e fala, não, isso aqui tem a ver com o movimento browniano de partículas atômico-moleculares, isso aqui, né? E JF não, velho. O PISM, o vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é de um jeitinho só. Se você compreender esse jeitinho só, você entra, saca? Pô, as meninas arregaçaram, velho, arregaçaram. Meteram 90% da prova aberta do PISM 3, saca? É muito difícil fazer isso. Né? E vindo da realidade que elas são, elas me procuraram porque lá no Tiradentes, né, enquanto vocês terminam a matéria, né, eles viram, a última matéria que os meninos viram foi geradores. Então, eles não tinham visto capacitor, receptor, magnetismo, força magnética, campo magnético, eletromagnetismo, física moderna. Olha o tanto de coisa que eles não viriam para a prova e são coisas que caíram na prova. Aí a molecada procurou lá e graças a Deus deu tudo certo, velho. Cada passou. Fiquei muito contente das meninas. Mas estudaram também, tá? Tudo que você propunha para elas fazerem, eu comia os livros. Associação de capacitores em paralelo, um pouquinho diferente, ok? E aí você é inteligente, né? Claro. Você já pescou aí que, Simon, se então em série é aquela papagaiada de 1 sobre 1 sobre 1 sobre, em paralelo vai ser o inverso, né? É só somar tudo perfeitamente. Né? Em paralelo, a capacitância equivalente, basta a gente somar tudo. Mas isso vai se dar por uma eletrização que é muito simples, né? É independente o processo. Então, nós temos aqui uma bateria de tensão total,
capacitor 1, 2 e 3, e olha que bonito, filho, não é uma placa eletrizando a outra. Por que a carga total da capacitância em série era constante? Porque é uma placa eletrizando a outra. O que nós temos aqui? Placas eletrizando pela bateria. Olha que maravilhoso. Então, circuito 3, ligado diretamente na bateria. Ligação independente. Circuito 2, também. Circuito 3, também. E com isso, olha que maravilhoso, este cara aqui tem uma carga 1, uma carga 2 e uma carga 3. Por isso, a gente define como sendo carga 1 mais a 2 mais a 3 como sendo a carga total. E claro, por favor, mais quantas tiver, tá bom? Quantas tiver, porque aqui a gente sabe que eu estou só citando um exemplo para você. Como capacitância pode ser escrita em função da carga, Q igual a C vezes V, né? Como vocês disseram aí, eu posso dizer que a carga total é C vezes V. A carga 1, C vezes V. A 2, C vezes V. E por aí vai. Ok? Como em paralelo a voltagem é constante, lembra disso? Se aqui é V total, aqui é V total e V total também, porque estão ligados de forma direta e independente na bateria, nós podemos cortar o V total, ok? Com as voltagens. E aí o que sobra para a gente? Capacitância equivalente como sendo a soma, o somatório, que é isso, velho? Vou somar a voltagem de todos os capacitores em questão. Olha que maravilhoso. Então, em paralelo, por este motivo, eu vou somar as capacitâncias, por mais que fique ruim, difícil da gente analisar, ok? Acho que cortou de novo, né? Acho que deu uma cortada aí. Mas se não deu, pergunto para o Senhor, podemos apagar isso aí? Tá dando uma leve cortadinha. Uma leve, de leve. Quinta-feira é assim mesmo. Quinta é dia de muita aula, Mas se escola. você quiser apagar. Já podemos apagar? Para alguém não? Calma aí, calma aí. Vai meter um print, Sons? Tu vai meter um print, Sons? Mas é fácil até tirar um print mesmo. Pode. Demorou então, hein? Posso pagar, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. E foi. E aqui só uma observação para você. Ok? Amanhã a gente tem a última parte, conforme eu prometi a vocês, né? Essa semana acabava os capacitores. Nós temos aqui a associação mista. E aí só uma observação para você mesmo, né, moçada? Tranquilo aqui, ó. Numérico mesmo, tá? Para você brincar aqui, ó. Olha lá que coisa maravilhosa. Nós temos aqui 2 microfarad, 2 microfarad. Vamos botar esses caras tudo igual aqui? É, tudo igual. 2 microfarad e 2 microfarad. O que a gente aprende numa associação mista, né, de um circuito elétrico qualquer? Primeira coisa, quebra o paralelo, né? Quebra o paralelo, transforma o paralelo em um só, porque deu para perceber que nesse circuito simples que eu mostrei para você, este cara e este cara estão em série com este cara aqui, que é o equivalente.
E em paralelo, o que a gente faz? Soma ou faz 1 sobre? Só Os 2 sobre 2. plus. Soma aí. Só somar, né? Terra, os 2 sobre 2 agora é em série, tá? Vamos lembrar que capacitor e resistor agora está cruzado, é diferente. Então, quem é a capacitância equivalente aqui? É a soma. Não falei que dói fazer isso? 2 mais 2, que vai dar quanto? 4 microfarad. Então, agora nós temos 2 microfarad, 2 microfarad, 4 microfarad, ok? Esse é o nosso circuito. E em série, o que eu tenho que fazer? 1 sobre, 1 sobre, 1 sobre. Eu vou fazer com esses dois aqui que é mais fácil, ó. 2 micro e 4 micro. Vou pegar de 2 em 2, pegar esses dois e achar o equivalente deles. Por que eu vou fazer com esses dois? Porque eles são idênticos, né? E aí eu posso puxar aqui e fazer C sobre N. 2 microfarad dividido por 2, que vai dar 1 microfarad. Então, o equivalente aqui é 1 microfarad. Então, eu tenho uma série de 1 com 4. Como é que eu faço para fazer o equivalente dos equivalentes? Ah, posso meter, Simon, produto pela soma, porque agora eu tenho dois diferentes, 1 microfarad e 4 microfarad. Então, 1 vezes 4 sobre 1 mais 4. A capacitância equivalente que eu vou ter aqui será 4 dividido por 5. Isso é 0,8? 0,8. Isso aí. Microfarad, porque eu não quis colocar o microfarad ali na frente, ok? Então, dessa forma, a gente acaba de quebrar um paralelo somando e juntar uma série muito louca aqui, diferente daquilo que a gente está acostumado. Tira um print, porque a reunião vai cair a qualquer minuto, qualquer segundo. Acabar. Tira um print. Bate o print aí. 2, 3 e blau. acabou. Errado, tudo errado. Ô, Sá, 2. Oi. 1. Quatro. depois você dá uma resposta a respeito das suas aulas lá, pai. Ou sim.